Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro A Epístola de Paulo aos Colossenses, dos nossos irmãos João Pinizzi e Brian, publicada pela editora Vida Cristã. Vamos dar início hoje ao capítulo 10, que fala sobre a sombra e a realidade, que corresponde a Colossenses 2, de 16 a 23, e diz o seguinte: A corrida estava indo muito bem. Cada participante esforçava-se muito para ganhar o prêmio. Os torcedores os animavam entusiasmaticamente. De repente, no meio da corrida, um homem que parecia juiz gritou com autoridade aos participantes, abre aspas, vocês todos estão desqualificados. Não adianta mais correr porque não vão ganhar prêmio algum, fecha aspas. Alguns participantes ficaram desanimados e pararam de correr. Outros não lhe deram ouvido e continuaram a correr, ganharam os prêmios oferecidos. Depois, os que abandonaram a corrida perguntaram quem era aquele homem que havia gritado. Alguém respondeu: Ele quer ser juiz, mas não tem oportunidade porque é muito rígido e desclassifica quase todos os atletas, só porque não seguem algumas de suas regras. Os desanimados ficaram ainda mais tristes e disseram: Aquele falso juiz roubou o nosso prêmio. A vida cristã é semelhante a uma corrida como aquela acima, descrita. Devemos correr para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus e não permitir que alguns falsos juízes nos desanimem ou desencaminhem. O versículo 16 é mais um aviso sobre desvios falsos. Esta advertência é mais específica do que as outras. Indica que havia falsos mestres em Colossos, tentando subjugar a igreja e certas leis e exigências da lei de Moisés. Indica que queria obrigar os irmãos a guardar leis sobre comida, bebida e dias especiais do Velho Testamento. Julgavam os discípulos dizendo que qualquer cristão que não observasse essas exigências estavam errados e condenados, como fez o falso juiz na história. No versículo anterior, Paulo já havia derrubado o alicerce desses pensamentos ao ensinar que Cristo cancelou e removeu o escrito de dívida para que constavam de ordenanças, a lei de Moisés. Só este ensino do versículo 14 deve ser suficiente para refutar qualquer tentativa de subjugar a igreja à antiga aliança do Velho Testamento. Em Cristo somos livres daquela aliança. No Velho Testamento há muitas leis sobre comida e sobre animais imundos e limpos. De acordo com essas leis, o israelita pecava se comesse um bocado de algum animal impuro, por exemplo, o porco. Também havia certas leis sobre a bebida. Por exemplo, o homem que fazia o voto de Nazireu não podia tomar vinho nem suco de uva. Parece que havia uma forte tendência ao ascetismo entre os falsos mestres de Colossos. Queriam restringir a liberdade dos cristãos pela aplicação dessas leis. Contra as ideias ascéticas e rigorosas, Paulo defendeu a liberdade cristã, a liberdade de comer e beber sem preocupar-se com impureza cerimonial ou ritual. Marcos 7:19 diz que Cristo considerava, entre aspas, puro todos os alimentos. O versículo 16 afirma o mesmo. Ninguém tem o direito de julgar-nos simplesmente porque nosso cardápio não segue as normas da lei de Moisés. O verso continua a dizer: Ninguém, pois, vos julgue por causa de 3 dia de festa, ou lua nova, ou sábado.
Dia de festa descreve as celebrações anuais, tais como a Páscoa e a festa dos tabernáculos. Lua nova significa festas mensais em que os judeus ofereciam holocaustos especiais. Está lá em Números 28, de 11 a 14. E a palavra sábado significa os sábados semanais que os israelitas guardavam. O cristão está livre da obrigação de guardar ou celebrar esses dias. Ninguém tem o direito de julgar ou condenar o cristão simplesmente porque ele não guarda dias especiais. Se alguém lhe disser que você tem a marca da besta porque não guarda o sábado, você pode responder com este versículo: Ninguém me julgue por causa dos sábados. Há pessoas que dizem que a palavra sábado, no plural, não significa o sábado semanal e que o plural significa outros sábados, tais como o ano sabático. Mas havia várias passagens no Novo Testamento onde o sábado semanal aparece no plural, na língua original. Por exemplo, em Marcos 1, 21, lemos que Jesus foi ensinar na sinagoga no sábado. A língua original diz literalmente nos sábados. O plural não aparece no português, mas consta no original grego. Por isso, não há razão para duvidar que a palavra sábados, no plural, no versículo 16, significa o sábado semanal. Alguns acham que se deve guardar o sábado simplesmente porque Jesus tinha o costume de ir às sinagogas no sábado. Mas devemos ter em mente que Jesus era judeu e nasceu debaixo da lei de Moisés. Ele sempre guardava toda a lei, incluindo a obediência dos sacrifícios e dos dias especiais. Quando nasceu, foi circuncidado, de acordo com a lei. Os pais o levaram ao templo para apresentá-lo ao Senhor e oferecer um sacrifício. Lucas 2, de 21 a 24. Ele observava o sábado, a Páscoa e a festa dos tabernáculos. Tudo isso Jesus fazia porque era judeu e veio para cumprir a lei. Assim, ele prometeu em Mateus 5,18 que, entre aspas, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O Novo Testamento ensina que Jesus cumpriu perfeitamente a lei, tendo-a observado sem pecar nenhuma vez. Jesus, portanto, cumpriu perfeitamente a antiga aliança e estabeleceu uma nova aliança. A nova aliança, o Novo Testamento, afirma no versículo 16 que o cristão não deve permitir que ninguém o julgue por causa dos sábados. Se a lei dos sábados, da lua nova, dos dias de festa, de comida e de bebida não tivesse sido removido por Cristo, todos nós teríamos que observá-la e a igreja teria a responsabilidade de julgar qualquer irmão negligente. Mas este versículo afirma claramente que ninguém tem o direito de julgar o cristão sobre a não observância dessas coisas, inclusive o sábado. Tudo isso, a comida e a bebida, os dias de festa e os sábados, era uma sombra das coisas que haveriam de vir. Versículo 17. A sombra não tem existência independente. É apenas uma imagem produzida por um corpo ou um objeto. A sombra representa a forma do objeto e não é o objeto em si. As coisas que haviam de vir, inclusive o Salvador e o reino eterno. No Velho Testamento, há muitas sombras das bênçãos vindouras em Cristo. Agora que Cristo chegou, as sombras desaparecem na luz da revelação do Filho de Deus. O corpo, ou a substância, ou a realidade, é de Cristo. Com a chegada da realidade, a sombra se desvaneceu, cedendo lugar à imagem real das coisas. Hebreus 10:1 diz que, entre aspas, a aliança tem sombra, não, a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas.
A pessoa que pratica as leis ascéticas segue a sombra e não a realidade. Os falsos mestres de Colossos tentavam fazer-se árbitro dos irmãos para julgar quem estava aprovado e quem estava desqualificado. Está lá no versículo 18. De acordo com sua filosofia e vã sutileza, nenhum cristão pode ganhar o prêmio sem guardar as ordenanças do Velho Testamento e sem observar outras regras aqui descritas. Se os irmãos de Colossos seguissem tais árbitros, todos perderiam o prêmio pelo qual corria tanto. Por isso, encontramos a advertência, abre aspas, ninguém se faça árbitro contra vós outros, fecha aspas. O cristão deve correr de acordo com os princípios que se acham na palavra e não deve sentir-se condenado por nenhum árbitro que se levante para desqualificá-lo e para arrebanhar-lhe o prêmio. Como juízes falsos postados ao lado da pista de corrida, os falsos mestres de Colossos gritavam aos cristãos, abre aspas, vocês estão desqualificados, porque não observam as leis ascéticas sobre a comida e a bebida e porque não guarda os dias especiais e os sábados, fecha aspas. E ainda hoje, há certos hábitos gritando a mesma coisa. O versículo 18 adverte o seguidor de Cristo a não se submeter a um árbitro assim. O versículo continua a desenvolver os erros dos árbitros falsos de Colossos, e a mesma descrição também serve para alertar-nos hoje. Eles pretestavam humildade. A humildade de algumas pessoas é apenas pretexto. Podemos constatá-lo na parábola que Jesus contou em Lucas 18, de 9 a 14, sobre o fariseu e o publicano. O fariseu pretextava humildade e teria condenado ou desqualificado o publicano. Este era um dos erros dos falsos mestres de Colossos. Observavam rigorosamente as próprias leis ascéticas baseadas no Velho Testamento e deleitavam-se na falsa humildade que a mortificação própria despertava. Outro erro era o culto de anjos. Para justificar o culto de anjos, eles teriam respondido que Deus é tão grande, alto e santo que seres humanos humildes jamais poderiam ter acesso a ele. Assim deveriam contestar-se em orar aos anjos, contentar-se em orar aos anjos e não diretamente a Deus. Muitas pessoas dizem que não podem imaginar que Deus possa importar-se com elas. Por isso dirigem suas petições a anjos, santos mortos e até espíritos. Tal sentimento não é humildade verdadeira, mas uma humildade falsa usada como pretexto ou desculpa para justificar a prática de um culto errado. O indivíduo humilde que se submete a anjos em vez de reconhecer e obedecer a Deus tem uma humildade falsa. O terceiro erro dos falsos árbitros de Colossos era a ênfase em visões. Baseavam-se em suas próprias visões em vez de se submeterem à palavra revelada de Cristo. Jeremias, no Velho Testamento, escreveu sobre falsos profetas que, entre aspas, falam as visões de seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Está lá em Jeremias 23, 16. Paulo teve de fazer a mesma advertência. É uma advertência que devemos seguir com muito cuidado, porque estamos cercados por muitas pessoas que se baseiam em visões e não na palavra de Cristo.
Outro problema que os falsos árbitros de Colossos apresentavam era o egoísmo, abre aspas, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, fecha aspas. A palavra enfatuado quer dizer, na língua original, inflado, como um balão ou uma câmara de ar. Ninguém assim enfatuado deve fazer-se árbitro do cristão, achando que tem sabedoria e conhecimento, pois em verdade está apenas cheio de egoísmo. Vamos parar por aqui, depois a gente continua com outro vídeo, para o vídeo não ficar muito extenso. E se você tem alguma dúvida desse livro ou da Bíblia, você pode escrever para mim, que a gente pode estudar a Bíblia junto. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. E se você mora muito longe, podemos fazer isso pelo celular, tá bem? Deixa aí um like nesse vídeo se você gostou. Compartilha ele com mais pessoas que você acha que se interessa por esses estudos bíblicos. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E incentive outras pessoas a se inscrever no canal, para que o meu canal possa aumentar também. Tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?